Sou do interior de Porto Alegre e quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro que morava eu, meu pai e as minhas 4 irmãs. E a gente tinha uma vida muito difícil. Meu pai e minha mãe brigavam muito, muito mesmo. Minha mãe tem até marcas no corpo dela de facadas, de briga dela e do meu pai. Até que um dia a minha mãe decidiu fugir. Ela já tinha conhecido outro homem, a gente não sabia. E ela pegou eu, minhas irmãs e fomos para casa desse homem. Nós chegamos lá, conhecemos ele. E ele foi muito legal com a gente no começo. O meu pai veio atrás da gente, automaticamente causou briga com ele. E assim, a gente sempre foi negra, sabe? E ele era aquele alemão, grandão, branco, do olho azul. Então, ele era super diferente da gente, mas tratava a gente super bem. E quando meu pai começou a se aproximar, ele e o meu pai começaram a brigar muito. E foi onde começou a ter várias ameaças de um pro outro. Era ameaça de morte mesmo, sabe? E depois de um tempo, de todas essas brigas, um dia, eu era muito pequena, eu recebi a notícia de que o meu pai tinha sido morto dentro da casa dele. E assim, entraram na casa dele e mataram ele enforcado. Nada tira da minha cabeça que foi o meu padrasto. Nada tira, porque ele falava com a minha mãe sobre isso dentro de casa, sabe? Não sobre a morte, mas sobre as ameaças, sobre isso. Então, foi muito sofrido pra mim no começo, foi muito dolorido pra mim, nossa, foi muito ruim. E não passou muito tempo, a casa que meu pai morava, minha mãe mandou demolir a casa e ele e minha mãe começaram a construir uma casa nova pra gente morar lá. E aí a gente, né, passando por tudo isso, foi quando a minha irmã mais velha, e eu sou assim, a de 4, a terceira, né, mais velha. A minha irmã mais velha chegou na minha mãe falando pra minha mãe que ele tinha passado do ponto com ela. Eu não entendia muito bem porque eu era menina, mas eu sei que era isso, que ele tinha passado do ponto com ela, que tinha mexido com ela. E minha mãe não acreditou, além de não acreditar, ainda contou pra ele. E ele deu uma surra na minha irmã e obrigou ela a ficar com ele. E aí ela ficou muito revoltada e fugiu de casa. E eu nunca mais tive notícia dessa irmã mais velha. E eu tinha muito medo dele, porque aí ele foi mostrando quem ele era. E ele e minha mãe também começaram a brigar. E minha mãe trabalhando de noite, tanto para bancar a obra quanto para bancar a gente, porque ele não estava trabalhando. E ele aproveitava que minha mãe saía para trabalhar para mexer com a gente, sabe? E eu não sei por que minha mãe nunca defendeu a gente de verdade, mas chegou um momento em que a minha segunda irmã falou para minha mãe que ele também tinha passado do ponto com ela. A minha irmã, ela não quis esperar passar pelo que minha irmã mais velha tinha passado, então ela já fugiu de casa e foi morar na casa de uma amiga. E lá ela contou o que aconteceu e a amiga da minha irmã denunciou meu padrasto. E que foi uma revolta muito grande, porque a minha mãe, ela depois a favor do meu padrasto, sabe? Então ela falou que minha irmã estava inventando, que ela estava mentindo, sabe? Que era tudo mentira. Ela ficou extremamente revoltada. Da casa da amiga, ela começou a envolver com um monte de droga, ela envolveu com um monte de gente errada, ela começou a usar crack, sabe? E depois que ela entrou pro mundo desse crime, ela tinha só 15 anos de idade, ela foi envolver com gente traficante, foram matar os caras e ela morreu junto, sabe? Então foi muito triste, eu não sei como que a minha mãe, sabe, conseguia passar por cima de tudo aquilo. E obviamente a terceira vítima seria eu, né? Foi quando ele começou a vir. E tipo assim, ele já batia em nós, já humilhava, já xingava. E foi quando ele começou a falar assim, que eu era suja, sabe? Que meu corpo era sujo e que ia começar a me dar banho pra me lavar, pra ver se melhorava. E foi quando ele começou a dar banho em mim. E ele aproveitava pra me assediar, pra pegar em mim, pra fazer as coisas. E minha mãe, ela não fazia nada, sabe? Ela não fazia nada. E eu ficava naquela situação, morrendo de medo, não sabendo o que fazer. E era eu e a minha irmã caçula. Teve um dia que ele colocou eu e a minha irmã no chão e tirou a nossa roupa e começou a fazer
sabe, acariciar o corpo dele no nosso corpo e colocar a mão dele no nosso corpo e machucou, ardia, sabe, doía. E eu morria de medo daquilo. Foi quando a minha